Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos e seja muito bem-vindo ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos R$ 10.000 por mês, sendo ou não de tecnologia através das certificações em computação em nuvem. Eu sou o Guilherme Teles e hoje a gente vai falar sobre por que usar a AWS, quais as vantagens e desvantagens. Mas antes de começarmos a falar especificamente de AWS, vamos aterrissar um pouco o assunto sobre computação em nuvem. Então, a computação em nuvem, ela se tornou um vasto e complexo ecossistema de tecnologias, de produtos e de serviços, dando origem a uma economia multibilionária onde muitos provedores de nuvem competem por uma participação de mercado em constante expansão. Como consumidores, navegar e entender esse ecossistema de nuvem é cada vez mais difícil. Fora dos gigantes da indústria, Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, o mercado de nuvem permanece um mistério para muitos. Vamos dar uma olhada mais de perto na infraestrutura dos principais provedores de infraestrutura de nuvem pública para 2023, combinando dados do Gartner e os respectivos relatórios das receitas dos provedores. Esses números foram tirados dos próprios sites dos fabricantes, ok? Vamos começar pela Amazon Web Services. Possuindo quase metade do mercado mundial de infraestrutura de nuvem pública, a Amazon é líder absoluta do mercado. Ainda em 2018 e 2019, ela registrou uma receita consecutiva de 15,17 bilhões de dólares, registrando um crescimento superior a 25% a cada ano. Levando esse domínio para já 2021 e 2022, a Amazon relatou uma receita combinada no primeiro e no segundo trimestre de 16 bilhões de dólares, ou seja, ela teve um crescimento de 39% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Já quando a gente fala da Microsoft Azure, ela tem uma participação no mercado de 15% e o Gartner estima uma receita anual do Azure de 5 bilhões de dólares e ela teve um crescimento aí de 40% a 60% nos últimos 3 anos, aumentando a participação no mercado. Ou seja, ela aumenta a sua fatia no mercado. No entanto, obter uma imagem real da participação de mercado de infraestrutura de nuvem pública da Microsoft permanece um mistério, porque a Microsoft ela continua a colocar que a receita do Azure é um negócio de nuvem comercial combinado com outros produtos. Em 2019, a Microsoft pareceu pronta para reivindicar a participação do mercado da AWS, tendo um crescimento exponencial de 70% no primeiro semestre, ou seja, lá em 2019, nas receitas especificamente da Azure. No geral, a receita combinada dos negócios de nuvem comercial da Microsoft no primeiro e no segundo semestres de agora é de 20,6 bilhões, ou seja, um crescimento de 40% do ano anterior. Aí a gente vai para o Alibaba. O Alibaba é muito pouco conhecido, mas ele vem ganhando cada vez mais espaço. Ele possui uma participação no mercado de 7,7% de acordo com o próprio Gartner, e o Alibaba tem uma receita anual de 2,49 bilhões e teve um crescimento expressivo de 92,6% em 2018 e um crescimento aí de mais de 66% ainda mais, isso colocando uma receita anual da empresa de 4 bilhões de dólares. Ou seja, ela está ganhando a fatia muito no período na região da Ásia. E o Google, a Google Cloud Platform, também chamado de GCP. A plataforma de nuvem do Google é estimada pelo Gartner para comandar uma participação de mercado de nuvem pública de 4%, com uma receita anual de 1,3 bilhão de dólares e um crescimento de 60% de 2019 para 2020. E lógico, a pretensão deles é para passar a fatia do Alibaba, mas ele tem uma receita combinada com o Google Workspace, que é a parte de Suite Office e também parecido com o Suite Office e também a parte de e-mails, tá? Agora vamos lá, por que as empresas estão migrando para a nuvem? A decisão de cada empresa de migrar para a nuvem é única, é particular de cada empresa. No entanto, existem algumas razões comuns e evoluções naturais que levam uma empresa a fazer essa transição. Vamos dar uma olhada em alguns dos benefícios que podem levar essa empresa a migrar para um ecossistema baseado em nuvem. Então, primeiro, benefícios adicionais da nuvem. Uma das razões mais comuns para fazer a transição é a ampla gama de benefícios oferecidos pela computação em nuvem. Maior flexibilidade, maior escalabilidade
e segurança são os 3 motivos mais populares que a gente vê nas rodas de discussão. A gente vai abordar cada um deles aí de acordo com a evolução aqui do nosso vídeo. Então, eventos de fim de vida, ou seja, end of life, né? Todos os produtos de hardware e de software, eles têm um ciclo de vida, tá? Quando um fornecedor anuncia um evento de fim de vida, é uma oportunidade para você considerar soluções alternativas para o seu software ou eventualmente para o seu hardware, quando a gente fala dos ambientes on-premises. Então, cada vez mais, as empresas estão buscando esses eventos naturais para migrar soluções locais para soluções baseadas em nuvem. Então, permitindo que você desative licenças e hardwares antigos, sem mencionar que a gente evita o risco de segurança de executar uma solução após um evento de fim de vida. E aquisições de negócio. Quando as empresas se fundem, geralmente surgem desafios devido à incompatibilidade dos diferentes aplicativos e cenários tecnológicos, e especialmente se você precisar considerar o gerenciamento desses ambientes em vários data centers locais. Se você está nessa situação, migrar esses aplicativos e tecnologias para a nuvem pode ser a solução ideal, oferecendo uma transição mais suave com uma solução consistente, capaz de acomodar perfeitamente novas geografias e funcionários do futuro. A gente vai para a renovação de contrato. Muitas empresas têm contratos com data centers privados, fornecedores de hardware e de software que devem ser renovados periodicamente, geralmente 12, 24 ou 36 meses. Muito parecido com o evento de fim de vida, isso apresenta a você uma oportunidade de reconsiderar como você implanta os serviços e soluções específicas. O aumento das bases de custo e uma variedade de outros fatores limitantes apresenta a você uma oportunidade de fazer a transição para uma solução baseada em nuvem mais econômica. Observância. A conformidade de dados é a base das operações comerciais se você estiver em setores como serviços financeiros e de saúde. Se você opera soluções locais, a evolução e gerenciamento contínuo dos regulamentos de conformidade podem apresentar um desafio significativo de recursos. Mover para a nuvem permite que você escolha os serviços que já estão em conformidade com o provedor de nuvem responsável por qualquer atualização, caso esses requisitos de conformidade eles mudem. Riscos de segurança. Num ambiente onde os ataques cibernéticos eles estão aumentando de maneira também exponencial em gravidade e escala, você pode achar que a sua empresa pode estar despreparada, né, para se defender. Seja por falta de ferramentas, seja por falta de talentos internos. Como muitas empresas, você vai encontrar a nuvem pública oferecendo uma solução pronta para mitigar os riscos. Muitas dessas soluções é literalmente você clicar ali 3 vezes e já está pronto para defender a sua infraestrutura. Sem mencionar os vastos recursos que os provedores de nuvem podem oferecer de proteção contra ameaças. Aí vem um dos principais fatores, que são os requisitos de capacidade. Como muitas empresas, você pode ter problemas de utilização de hardware ao experimentar um rápido crescimento ou grandes mudanças sazonais de capacidade. Os custos podem aumentar rapidamente se você não conseguir atender a demanda comercial ou acabar pagando, né, por serviços locais que são amplamente subutilizados. Uma mudança para a nuvem vai te dar flexibilidade para aumentar e diminuir rapidamente a computação, redução de custos por meio de um modelo de pagamento conforme o uso. Então isso pode ser e é realmente um pilar central quando a gente fala de migração para a nuvem. Continuando. Ciclos de atualização de software e hardware. Isso é um calcanhar de Aquiles para qualquer empresa que faz um planejamento de gerenciamento de ativos, de configuração e de mudanças, tá? Então, o gerenciamento de um data center local, aplicativo, se você é responsável por manter tudo isso atualizado, se você não tem uma ferramenta, é bem complexo, tá? Então, quando você pensa em avaliar o próximo ciclo de atualização, você pode achar significativamente menos dispendioso e benéfico fazer a transição para a nuvem, tá? A maioria dos provedores em cloud ele já tem nativamente ali um software de gerenciamento de atualização de patches, tá? E de gerenciamento de configuração. Então isso torna muito mais simples a sua aplicação, seu gerenciamento. Uma assinatura de um software como serviço, um SaaS, ou a mudança de um aplicativo para a nuvem pública pode proporcionar uma economia significativa de custos em comparação com licenças de software locais e atualizações de hardware dispendiosas. Então, os benefícios
são muitos para você mudar, tá? Para a nuvem quando você fala especificamente deste assunto. E agora vamos abordar, agora que, né, que a gente já abordou os principais motivos para sua empresa migrar para a nuvem, vamos ver os benefícios associados, tá? O primeiro deles, que lógico está inerente na nossa sociedade, é a redução de custos. Então, um dos principais motivadores para muitos irem para a nuvem é a economia de custos associada, seja direta ou indiretamente. Então, dependendo do seu negócio e de como você usa a nuvem, você pode economizar de várias maneiras, sim. Alguns exemplos incluem dimensionar sua computação para atender às demandas em constante mudança, reduzir os recursos gastos no gerenciamento de hardware e software ou obter mais informações sobre seus dados. O que isso quer dizer em linhas gerais? Quer dizer que você usa realmente o hardware minimamente que você precisa, sem precisar superdimensionamento. Então, se você, por exemplo, tem um entre safras ali, ou um horário específico, ou dia específico que você precisa de um hardware menor, você adequa para você pagar menos. Se chega um período de freeze, um período de final de ano que você não usa, você pode desligar seus servidores e você realmente não vai estar pagando aquela taxa pelo seu servidor estar ligado. Aí vamos falar de escalabilidade. Um dos principais benefícios dos serviços de nuvem é a escalabilidade. A computação em nuvem oferece a capacidade de dimensionar rapidamente seus requisitos de computação e armazenamento para atender às demandas de negócio, por meio de um modelo de pagamento conforme o uso. Você pode controlar melhor os seus custos, aumentando ou diminuindo para atender a demanda sazonal. Vantagem competitiva. Como empresa, sua equipe de tecnologia tem uma quantidade finita de recursos disponíveis. Quando você muda para a nuvem, você permite que os seus negócios se movam mais rapidamente do que os seus concorrentes. Então, concentrar a sua equipe de TI em projetos que geram receita, em vez de ficar trancado numa sala de servidores gerenciando a infraestrutura local. Na verdade, um estudo recente da Verizon, se não me engano foi de 2020, mostra que 77% das empresas sentem que a tecnologia em nuvem lhes dá uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes. E aí a gente vai sobre segurança, tá? Os provedores de nuvem, eles oferecem à sua empresa uma solução de segurança amplamente aprimorada. A Microsoft, por exemplo, junto com a Google, com a Amazon e a Google, eles monitoram mais de 7 trilhões de sinais de ameaça por dia com as suas equipes internas. Então, assim, o objetivo deles é sempre garantir que não vai haver uma invasão, lógico, dentro do modelo de responsabilidade compartilhada. Se você faz o que está sendo solicitado e as melhores práticas, você realmente tem uma margem menor de ter algum problema. Então, a migração para a nuvem, ela coloca as demandas de recursos de segurança nas mãos do provedor, liberando a sua equipe para se concentrar em outras áreas. E um fator chave para o sucesso do seu negócio é garantir que as suas tecnologias permaneçam operacionais. E a gente fala de recuperação de desastres com isso. Então não importa o quanto você esteja no controle dos processos do negócio, seus sistemas uma hora vão ter algum problema. No mercado atual, até mesmo em tempos de inatividade limitados, podem afetar significativamente sua produtividade, sua receita e a reputação da marca. Então, a tecnologia de computação em nuvem ela fornece a proteção de rápida recuperação de dados e vastos data centers capazes de failover em caso de interrupções. Aí a gente vai falar de maior colaboração. A computação em nuvem ela pode simplificar e melhorar a colaboração de sua empresa. As plataformas baseadas em nuvem elas oferecem aos membros de sua equipe a capacidade de criar, editar, visualizar e compartilhar informações com facilidade e segurança. Os recursos de mobilidade integrados eles aprimoram a colaboração, permitindo que você e a sua equipe se conectem de qualquer lugar por meio de qualquer dispositivo móvel. E isso traz o quê? A mobilidade. Então a computação em nuvem ela mantém os seus funcionários informados onde quer que eles estejam no mundo. Então ao oferecer esse suporte ao acesso móvel, a tecnologia em nuvem ela oferece aos seus funcionários a capacidade de acessar com segurança sistemas e dados da sua empresa por meio de dispositivos móveis, apoiando o trabalho remoto e mantendo seus funcionários conectados e produtivos, mesmo quando eles estão viajando por aí. Então vamos lá. Por que usar a AWS? Existem 5 pilares da AWS e os 5 pilares vêm da estrutura bem arquitetada, que é o Well Architecture Framework deles, né? Ou seja, um modelo produtizado para você aplicar no seu negócio, na sua infraestrutura, para você sempre ter excelência operacional, segurança,
confiabilidade, eficiência de desempenho e otimização de custos. A Amazon ela é uma plataforma de computação em nuvem que oferece soluções de computação em nuvem flexível, confiável, escalável, fácil de usar e econômica. A plataforma ela foi desenvolvida como uma combinação de ofertas de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e pacote de software como serviço, ou seja, o IaaS, o PaaS e o SaaS. A AWS ela oferece uma ampla variedade de produtos globais baseados em nuvem para diferentes finalidades. Os produtos eles incluem armazenamento, banco de dados, análise, rede, dispositivos móveis, ferramentas de desenvolvimento, aplicativos corporativos, serviços de entrega de conteúdo, computação remota com o modelo de preço de pagamento conforme o uso. E a AWS hoje ela tem mais de 200 serviços completos para uma ampla variedade de tecnologias, setores e casos de uso. A AWS foi uma das primeiras empresas a introduzir um modelo de computação em nuvem de pagamento conforme o uso, que é dimensionado para fornecer aos usuários de computação, armazenamento, taxa de transferência conforme necessário. Então a Amazon ela é muito mais segura que uma empresa que hospeda o seu próprio site ou armazenamento. Atualmente, eles têm centenas de data centers em todo o mundo que são continuamente monitorados e mantidos sobre os altos padrões de segurança. A diversificação dos data centers garante que um desastre eventualmente atinja uma região não vai causar perda permanente de dados no mundo todo. E o custo da AWS é modificado com base no uso dos seus clientes. Startups e pequenas empresas podem ver os benefícios óbvios de usar a Amazon para suas necessidades de computação. Na verdade, a AWS é ótima para construir um negócio de baixo para cima, pois fornece todas as ferramentas necessárias para as empresas começarem com a nuvem. Para as empresas existentes, a Amazon fornece serviços de migração de baixíssimo custo para sua infraestrutura existente possa ser movida sem problema para a AWS. Então, eles têm serviços que você pode conectar todos os seus dados e mover de uma vez só para a nuvem. E a AWS ela tem a mais extensa infraestrutura global. Hoje ela conta com mais de 80 zonas de disponibilidade, mais de 30 regiões geográficas em todo o mundo, com planos anunciados para mais 20 ou 22 zonas de disponibilidade e mais regiões na Austrália, na Índia, na Indonésia, Israel, Espanha, Suíça, Emirados Árabes e hoje conta com mais de 250 países e territórios atendidos. E a Amazon ocupa o primeiro lugar e é avaliada como líder máxima no quadrante mágico no Gartner desde 2019 para a infraestrutura de nuvem e serviços de plataforma. Com a AWS, a gente pode aproveitar as tecnologias mais recentes para experimentar e inovar com rapidez. E eles estão continuamente acelerando o ritmo de inovação para inventar tecnologias totalmente novas que você pode usar para transformar o seu negócio. Um breve histórico aqui. Em 2002, a AWS lançou seus serviços. Em 2006, lançou os produtos em nuvem. Em 2012, realizou o primeiro evento por clientes. 2015, revelou as receitas de 4,6 bilhões de dólares. 2016, bateu um recorde de 10 bilhões de dólares. 2017 e 2018 também bateu recorde. Em 2016, lançou os serviços de Snowball e Snowmobile para movimentar mais produtos para a nuvem, ou seja, são appliances de armazenamento que você manda tudo isso para a nuvem de maneira bem rápida. Em 2019 alcançou mais de 100 serviços em nuvem, agora 2021 já está com mais de 200 serviços em nuvem. Então, assim, o crescimento dela nos últimos anos é realmente exponencial, é realmente muito grande. E por que a infraestrutura de nuvem é tão importante? Tá? A AWS tem uma infraestrutura global, que é uma plataforma de nuvem muito segura, muito ampla e muito confiável, com mais de 200 serviços completos em todos os data centers ao redor do globo. Isso quer dizer o quê? Se você precisa implantar suas cargas de trabalho ou migrar seus aplicativos em todo o mundo com um único clique, ou se você deseja implantar um aplicativo específico mais próximo, seja em qualquer região do mundo, seja na Austrália, na Alemanha, na América do Norte, na América do Sul, você tem essas opções, tá? E isso fica a poucos cliques de você fazer. Como eu falei, como tudo está interligado, é muito mais fácil você movimentar dados, você reconstruir, você deixar tudo isso disponível para o seu cliente final. Então, como você já tem isso à tua disposição pelo teu browser, a poucos cliques ali do seu dispositivo, você pode focar realmente na sua estratégia de negócio.
E hoje, né, com milhões de clientes ativos e dezenas de milhares de parceiros em todo o mundo, a AWS possui o maior e mais dinâmico ecossistema, o que torna a escolha mais óbvia para você que está começando em tecnologia escolher e começar a sua jornada em certificação, porque você vai estar estudando e focando numa empresa que é líder mundial nos últimos anos, que vem inovando e vai continuar inovando cada vez mais. Então, se você quer realmente alcançar o salário de R$ 10.000 por mês, a melhor maneira é você começar a estudar pelo líder, por quem vai atestar realmente seu conhecimento com certificado internacional. Então vamos lá. Quais são as principais aplicações e serviços da AWS? Então, os serviços de web da Amazon são amplamente utilizados para vários fins de computação, como hospedagem de aplicativos, compartilhamento de mídia, aplicativos móveis sociais, entrega de conteúdo, armazenamento, backup, recuperação de desastres, ambiente de desenvolvimento e teste, computação acadêmica, mecanismo de busca, rede social. E algumas das empresas aí que usam a AWS: Instagram, Pinterest, Netflix, Dropbox, Paytm, NASA, Airbnb, Sony, Philips, Samsung, Facebook, Myntra, Hotstar e muitos outros, tá? E quais são as vantagens específicas da AWS? Tá? A AWS ela permite que as organizações usem modelos de programação, sistemas operacionais, bancos de dados e as arquiteturas já familiares. É um serviço econômico que que permite, né, a você pagar exatamente pelo que você está utilizando, sem nenhum compromisso, sem nenhum contrato. Ou seja, se você entra na AWS hoje, começa a utilizar os recursos e eventualmente em 5, 10, 50 dias você não quer mais usar, você não vai pagar multa, você não vai ter nenhum problema. Você vai baixar os seus dados e acabou. Então vamos lá, você não vai precisar gastar dinheiro na execução e na manutenção de data center. A AWS ela oferece implantações rápidas. Você pode facilmente adicionar ou remover capacidade, ou seja, se você precisa de mais espaço em disco para o seu servidor, é fácil de você alocar, você aloca em questão de minutos. Se você precisa aumentar a configuração ou diminuir a configuração do servidor, você também faz isso em minutos. Você tem acesso a uma nuvem rapidamente com capacidade limitada, ou seja, via browser mesmo, ou seja, via seu navegador. O custo total de propriedade é muito baixo em comparação com qualquer outro setor privado ou dedicado. A AWS também oferece faturamento e gerenciamento centralizado, ou seja, você paga ali com o seu cartão de crédito e acabou. Eu tenho 10 contas, beleza, você usa Organizations, que tem uma conta consolidada, então você não vai pagar 10 contas, você vai pagar uma conta só. Você tem recursos híbridos, permite implantar seu aplicativo em várias regiões do mundo com apenas um clique. Então, assim, é absurdo quando você fala de computação em nuvem, a facilidade que você tem, tanto tecnológica quanto com gestão financeira, tá? E quando a gente fala de inovação, a AWS pode ter concorrentes como Microsoft, Google e Alibaba quando se trata de preço, mas quando se trata de dedicação e inovação, não tem outro provedor de nuvem com serviços em nuvem que possa competir efetivamente de igual para igual com o leque de opções e possibilidades da Amazon Web Services. Então, assim, quando você fala de querer estudar realmente para iniciar em carreira, seja você que não é de tecnologia, que quer iniciar em tecnologia, seja você que já é de tecnologia e quer alavancar o seu salário, que quer dar um pulo, que quer se mostrar para um eventual contratante ou para uma empresa de RH, ou realmente alcançar aí a partir de R$ 10.000 para cima por mês, que eu já falei em outros vídeos que isso é um salário médio inicial. Pode ser um pouquinho para baixo, pode ser um pouquinho para cima, mas se você estudar, fizer esse track aí de certificações, tá? Com o programa Roadmap Cloud que tem, tá? Se você tem alguma dúvida, acessa https://domine.cloud, tá? Ou então vai lá no meu site www.guilhermeteles.com.br, que lá tem a opção para se inscrever para o evento Jornada 10.000 por mês em tecnologia, que você vai aprender tudo isso. Mas, em resumo, a proposta da mentoria, do treinamento, é que você alcance as 4 certificações de base, que é a Cloud Practitioner e as 3 Associates, num período de 12 meses. E com isso você vai realmente estar inserido no mercado de trabalho, sendo assediado eventualmente até por empresas de fora do Brasil, podendo aí estar gerindo até 2 contratos, sendo PJ. Então, assim, a escolha é sua. Se não for agora, vai ser quando, tá? Você tem que pensar isso. O ano de 2023 ele vai estar começando, ele está começando de uma maneira assim, com um leque gigante de oportunidades.
tá? Para quem quer realmente se capacitar e estudar e ter esse alto salário. Só que você tem que começar plantando um pouquinho, tá? Agora, vamos falar alguma das poucas desvantagens da AWS, tá? Se você precisar de uma assistência mais imediata ou intensiva, você vai ter que optar por pacotes de suportes pagos, que são desenvolvedor, que é $29 por mês, negócios, que é o business, tá? Que é maior de $100 ou mais, depende do seu faturamento, o enterprise, tá? Que é para empresa, que é maior que $15.000. E a Amazon ela pode ter alguns problemas comuns de computação em nuvem quando você muda para a nuvem, por exemplo, tempo de inatividade, controle limitado e proteção de backup. Mas isso tudo são controles que não são inerentes da Amazon, tá? Se você não definir adequadamente a sua aplicação, as suas cargas de trabalho, que você pode ter esses problemas. Mas, por exemplo, hoje, como ela tem uma presença global muito grande, é muito difícil você ter algum problema de disponibilidade, tá? Um problema que tem é o seguinte: a AWS ela define limites padrões de recurso que variam de região para região. E esses recursos consistem em imagens, volumes instantâneos, que depende, né, de quanto você precisa para aquela determinada região, porque quando você fala de computação em nuvem, os recursos são ilimitados. Mas quando você está numa determinada região, um exemplo, tá? Às vezes pode lançar um novo serviço em norte da Virgínia, em Oregon e Ohio, que são as 3 principais regiões da AWS na América do Norte, mas em São Paulo, Brasil, ou na Alemanha ou na Austrália demorar alguns meses para chegar esse novo recurso. Então, assim, esse é um pequeno delay, essa é uma pequena desvantagem. Mudanças de nível de hardware, que pode acontecer com o seu aplicativo, pode não ter um melhor desempenho, né, de acordo com a família. Então, como eu falei, saiu uma família T4 de servidores, T5, um exemplo, tá, gente? Pode demorar para chegar esse novo serviço para você. Então, assim, é uma desvantagem, mas eu hoje não vejo isso como uma desvantagem, porque a gente entende que alguns produtos lançam antes em alguns lugares, tá certo? E as melhores práticas da AWS? Se você projetar para o fracasso, nada vai falhar, tá? Porque você vai desacoplar os seus produtos para você ter uma alta disponibilidade. Isso é também chamado hoje de resiliência operacional. Então, quanto mais você tem capacidade de absorção e você tem um controle visual de custos, uma gestão de identidades e documentação disso, você tem uma resiliência operacional. Por isso que é importante desacoplar todos os seus componentes antes de você estar utilizando o serviço da AWS. Ou quando você está planejando ir para a nuvem, você já planejar isso de uma maneira bem desacoplada. Não pensar tudo naquela mentalidade antiga de só um servidor. Então você também precisa manter os dados dinâmicos e mais próximos da computação e os dados estáticos mais próximos dos usuários. É importante conhecer as compensações de segurança e de desempenho. Você pagar pela capacidade de computação pelo método de pagamento por hora e adquirir o hábito de pagar uma única vez de cada instância que deseja reservar e receber também um desconto significativo na cobrança por hora. E isso é possível com os planos de instâncias reservadas da AWS. E aí, quando a gente fala de aquisições, né? Com o tempo, a AWS adquiriu várias organizações, aumentando seu foco nas tecnologias que deseja incorporar ainda mais. Essas aquisições, elas agregam ou não, né, por os serviços principais, como a TSO Lógico, a Skill, a Cloud Endure e por aí vai. E quando se trata de AWS, você não deve esperar um momento perfeito para uma configuração simples, né, onde tudo e todos estão esperando por você. A AWS é uma infraestrutura complexa, com suas próprias regras e leis que você também deve respeitar e conhecer. Então, assim, você tem que entender o seguinte, tem a regra lá, tem os parâmetros, mas quando a gente abre o leque entre Amazon, entre IBM, entre Oracle Cloud, entre Google Cloud, Microsoft, Alibaba, entre outros, pelo que eu já conheço, pelo que eu olhei, propostas de emprego são é infinitamente superior o que tem de quantidade de propostas de salários mais altos para a AWS, tá? Tanto para quem está no Brasil, a gente tem hoje a oportunidade de fazer 3 provas em português, que é a Cloud Practitioner, a de desenvolvedor e a de arquiteto. Só falta a SysOps, que eu acredito que em breve ela vai estar disponível em português. Então, assim, se a gente pensar hoje no mercado Brasil, a gente tem um leque de oportunidades e um gap de profissionais muito grande. Então, quando você se certifica, você
passa na frente, você se destaca, tanto no seu currículo quanto com o seu empregador, tá? Seja você um estudante que é ou não da área de tecnologia, seja você que já está na área de tecnologia. Agora imagina se você potencializa isso com uma língua inglesa, você vai poder realmente competir por salários lá fora do Brasil em dólar. O pós-pandemia ele trouxe isso pra gente, a gente pode trabalhar aqui do Brasil, na nossa casa, recebendo em dólar. Isso é realidade para várias pessoas que eu conheço. Então, se a gente pensar na oportunidade hoje, a gente vai crescer muito mais.